Fala pessoal, Além em Movimento na área, estamos aqui na pista e hoje já estamos compartilhando a tela. Vamos falar sobre Magazine Luiza, a queridinha do mercado há muitos anos. Hoje eu quero tocar no assunto dessa empresa porque ela foi citada em uma reunião aqui no, no trabalho e eu fiquei assim, ó, eu vou fazer um vídeo sobre Magalu porque é realmente muito interessante ver como uma empresa saiu de um valor astronômico de mercado para um valor, eu não diria pífio, porque uma empresa que vale 7 bilhões de reais aqui em pleno dia 15 de abril. É uma empresa grande, sim, é uma empresa enorme, a empresa tem um valor, tem seu valor no mercado. Nós vamos ver mais à frente no vídeo que a Magazine Luiza já valeu muito e muito, muito mais do que 7 bilhões, quase 8 bilhões de reais na Bolsa Brasileira. E nós vamos tratar aqui da queridinha da Bolsa, né? Para quem gosta aí de ver o valor da sua ação crescendo, né? Ela chegou a valer mais de R$ 200 por ação em 220, né? E hoje ela está valendo aí pouco mais de R$ 10. E aí eu quero responder algumas perguntas de como, por exemplo, onde foi parar todo aquele império do varejo digital que a Magazine Luiza vendia para o seu acionista, né? E vamos aqui entender, junto com o Fundamentei, o que aconteceu com a empresa em todo esse tempo, tá? Bom, nós precisamos voltar nos anos de 2020. O que estava acontecendo aqui em 2020, tá? Em 2020, nós tínhamos aqui a receita crescendo muito de 2019 para 2020. Então, isso fez com que o lucro líquido não saísse tanto do lugar assim, porque o resultado operacional foi um pouco espremido aqui. Se você for olhar ano contra ano, a, a, a depreciação e amortização também cresceu. O resultado financeiro não foi tão não foi tão precursor assim na queda de resultados da empresa, né? Já começou a pesar, né? Mas mesmo assim, isso não deixou, é, isso não impediu que a empresa tivesse um valor de mercado monstruoso em 2020. Então, se a gente for pegar aqui, vamos pegar em 2017, ela valia quase 4 bilhões de reais e chegou a valer incríveis 161 bilhões de reais em 31 de dezembro de 2020. Nós vamos olhar aqui na cotação, nós conseguimos perceber esse pico aqui no dia 30 com a ação valendo R$ 240, 200 o pico foi R$ 271 da ação sendo negociada na bolsa, e hoje ela vale aqui pouco mais de R$ 10. Então, é uma empresa que teve uma distribuição de resultado enorme, né? E hoje nós vamos entender o porquê que isso tudo aconteceu, tá? Então, o que aconteceu lá em 2020? Em 2020, a Magalu, ela citou, ela começou a se comportar como uma empresa digitalizada. Então, ela começou a fazer, colocar no mercado, né, sobre a digitalização do seu mercado. Se a gente olha aqui as notícias de 2020, nós podemos ver que essa era uma estratégia, né, que a Magazine Luiza estava adotando para entrar aqui no mercado de digitalização. Então, aqui vocês conseguem ver que a empresa ela estava começando a investir no e-commerce em um período que foi chave no ano, na história da economia mundial. Nós vamos pegar aqui as crises globais, a pandemia
aconteceu aqui entre 2020 e 2022, e justamente em 2020 a Magalu já estava se posicionando anos-luz à frente dos seus concorrentes, porque ela estava lançando o que ela chama hoje de marketplace. Então, ela tinha ali um aplicativo já muito bem estruturado, já estava conseguindo entregar as coisas de forma relativamente rápida, e esse hub de negócios, junto com as aquisições que ela foi fazendo ao longo do tempo, foi, foi fazendo com que a empresa tivesse valores astronômicos negociados com a sua ação, por conta dessa expectativa da Magazine Luiza ser a precursora do varejo dentro do e-commerce, dentro do comércio de produtos online. Só que, nisso tudo, né, esquecendo aqui as crises globais, né, nós estamos com um período, né, deixa eu ver se eu acho aqui um gráfico interessante para mostrar para vocês. Selic, gráfico histórico. Vamos lá aqui. Vamos ver se eu tenho aqui, ó. Provavelmente o PACEM, né? Banco Central do Brasil nos dá algo parecido sobre isso, né? Pô, não gostei aqui um gráfico. Não, eu queria um gráfico. Mas tudo bem. Eu queria um gráfico, mas veio uma tabela enorme, né? Vou ver se eu acho o detalhamento do gráfico. Tem um gráfico, não é possível, né? Vamos ver. Ó, aqui. Isso aqui tá muito pequeno, né? Tá. Não é bom esse gráfico também, opa. Vamos olhar aqui. Vamos procurar um gráfico para a gente olhar juntos. Qual que é o ponto que eu quero chegar com vocês, tá? Aqui tem um gráfico. Aqui tem um gráfico. Aqui, ó. Em 2020, a Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, ela estava em apenas 2%. Então, os investimentos em renda fixa estavam rendendo muito pouco. E o que aconteceu? Muitas empresas correram para a Bolsa de Valores com o intuito de ganhar mais dinheiro na Bolsa de Valores do que com um investimento, por exemplo, no Tesouro Direto, né? Então, a Magalu surfou uma onda de se colocar como líder dentro do e-commerce brasileiro, está com a Selic. Na verdade, não é a Magalu que estabelece isso, né? Mas a Magalu se propiciou no momento de a Selic estar muito baixa, fazendo com que muitas pessoas começassem a investir em ações, e viu o discurso bonito da Magalu, que era um lucro crescente, aquisições estratégicas, um app robusto, uma gestão que era considerada uma das melhores do país. Então, isso, né, isso é o início ali, né, de toda essa história que nós conseguimos observar aqui em 2020, essa crescente que já vinha se arrastando desde 2018, desde 2020. Nós vamos olhar aqui, e de fato tem motivo para a cotação crescer, porque a empresa estava conseguindo fazer um crescimento de receita muito explosivo, né? O seu lucro acompanhou pelo menos de 2018 a 2019, mas em 2020 a gente vê o resultado financeiro pesando um pouco, depreciação e amortização também, né? E o resultado operacional vindo um pouco ruim. Então, isso já começava a acender um alerta, talvez, de alguns investidores, mas em 21 que o vento começa a virar. E aqui é até o momento que vocês podem ver que, ao passar do tempo, olha só, como a empresa vai caindo de valor. Por quê? Em 2021, a Selic, que era apenas de 2%, ela vai
simplesmente para 12%. Chegou a atingir 13%, 13,75%. Isso significa que o crédito ficou caro. O que é a taxa de juros? Né? A taxa de juros básica é a taxa de juros que a galera vai emprestar dinheiro um para o outro. Então, vamos pegar ali os bancos, né? O banco, se a taxa de juros estiver baixa, significa que está todo mundo com, que o custo do dinheiro ele é baixo, e aí a gente consegue investir, consegue comprar, consegue expandir as lojas, por aí vai. Quando esse valor aumenta, como aconteceu no intervalo de menos de 2 anos, o crédito fica caro, né? E o consumo da classe média ela desaba, porque o poder de compra ele cai. Então, o principal cliente da Magalu, um, que é um consumidor de classe média, ele é impactado por conta dessa taxa de juros, porque o seu poder de compra diminui. E com isso, tá? São, são várias coisas que acabam atingindo o mercado do varejo. Não são coisas que dependem da Magalu. Entendam bem isso. São coisas que são de mercado, que acabam atingindo a Magalu e isso impede com que ela continue gerando valor. Mas, só para vocês entenderem, o dólar encareceu muito. Tinha um gráfico aqui do Google, né? Eu queria aquele gráfico. O gráfico é bom do Google. Poxa, o Google já foi melhor. Gráfico, deixa eu ver. Vamos ver. Vou ter que entrar em outro site aleatório de novo, né? Vamos nesse investe. Esse investe a gente estava conseguindo pelo menos um gráfico bom, assim. Demora para carregar, né? Aí esse gráfico de ajuda. Aqui, deixa eu ver quanto tempo nós temos. Eu quero ver só. Nossa, muito pouco, cara. Começo. Isso. Não, quero mais que isso. Gráfico. Aquele do Google era bom demais, cara. Não precisava de sair, né? Mas às vezes vão entender onde eu quero chegar com o vídeo. Tá? Aí, ó, 5 years. 5 years já dá certo. Isso, 5 years. Aqui, em 2021, pô, 5 years não ajudou, né? Não ajudou. Nossa, meu pai. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que como que estava o dólar em 2020. Ao longo de 2009, eu queria aqui, aquele gráfico aparece aqui no dólar. Pô, o Google realmente sumiu com aquele, né? 2019, quer ver? Aqui ó, o preço de compra era 4,14. E vamos pegar aqui 2021, que foi quando tudo mudou. Olha para quanto o dólar já foi. E o que isso significa? Bom, aqui já deu para expor para vocês que o dólar teve uma alta. E aí, isso significa que alguns produtos que a Magazine Luiza acaba importando para vender encarecem. E aí, um desses produtos que eu estou citando é os produtos eletrônicos, né? Então, esses produtos que na maioria das vezes são importados, eles encarecem. E aí, toda essa conjuntura fez com que a Magazine tivesse uma destruição de valor depois disso, por conta do cenário macroeconômico do Brasil mesmo. Tá? Além disso, a empresa também contribuiu para a destruição do valor. Né? Em 2022, o que era lucro virou prejuízo contábil. Então a empresa conseguiu aumentar sua receita
durante vários anos consecutivos. Em 2022 veio um lucro contábil, uma pancada aqui de quase 500 bilhões de reais, né? E aí o lucro bruto também ficou apertado. Então a margem EBITDA, que antes era um pouco mais alta, começou a ficar muito apertada. Por quê? Porque as despesas operacionais aumentaram um pouco nesse período. Então, e qual que é o outro motivo para a margem apertar? O outro motivo é quando você tem uma concorrência forte, quando você tem uma guerra de preços e quando você tem custos logísticos que afetam a sua rentabilidade, que é justamente a perda de resultado operacional da empresa, né? Outro motivo que eu quero expor aqui para vocês em 2022, tá vendo aqui que o resultado financeiro ele aumenta e muito de valor? Isso significa um custo da dívida pesando. Então, a alavancagem acaba subindo e isso assusta um pouco os investidores, né? Então, em 2022 nós temos aqui a dívida batendo 7 bilhões de reais, com caixa em apenas 2 bilhões, e nós conseguimos ver que o resultado financeiro pesa muito, que são os juros, né? Então, a dívida pesou mais para a Magalu. E aí, a empresa começou a emitir algumas ações, né? E isso aí começa, a começa a diluir aí quem já estava dentro do mercado. Então, em 2020 e em 2022, né, a empresa registrou o primeiro lucro líquido, primeiro não, né, mas o seu lucro líquido contábil, lucro não, né, mas prejuízo contábil, depois de um aumento expressivo de receita, né, e daí em diante, o que aconteceu foi história, né, vocês sabem o que aconteceu. A Magalu deixou de ser uma ação de crescimento e virou uma empresa que tenta sobreviver num cenário macroeconômico difícil. Então, o cenário macroeconômico continua difícil. A taxa Selic continua alta. Né? A taxa Selic agora, por exemplo, tem 14%. Então, o cenário macroeconômico continua desafiador para a empresa, com um poder de compra que continua difícil para as pessoas de classe média. Né? O dinheiro vale menos, o dólar aumentou, aumentou ainda mais, vamos pegar aqui um dólar em 2025, está em 5,85, já bateu mais de R$ 6, né? 6,15. Então, o dólar também continua aumentando. E além disso tudo, a Magalu viu concorrentes entrar com muita força aqui no Brasil e eles estão crescendo muito forte no Brasil. Estou falando de Shopee, você com certeza já entrou. Não vou entrar no site da Shopee. Vamos pesquisar aqui só Shopee. Você sabe que a Shopee entrou forte aqui no Brasil, né? Você sabe que os Meli, Mercado Livre, continuou, já era uma empresa forte aqui no Brasil, continua crescendo. Sem falar a Amazon, é uma gigante, né? No setor de varejo aqui no Brasil, que entra com os dois pés, crescendo a todo instante. Então, o que aconteceu foi que a estratégia do marketplace que a Magazine Luiza vendeu não se mostrou suficiente para competir com estes concorrentes que entraram no Brasil. Né? E, aí, e aí aconteceu o que aconteceu, que eu mostrei para vocês aqui em cima, que é o valor de mercado saindo de 162 milhões de reais para pouco mais de 8 bilhões de reais, 7 bilhões de reais. Né? Então, a realidade do mercado é essa. Expectativa se compra. Aqui na Bolsa de Valores, muitas vezes você está comprando expectativa. Você está comprando uma ação, você está comprando uma expectativa do outro. E com a expectativa não se brinca. Ela pode durar em um certo momento subindo,
E as pessoas, eu lembro disso no mercado, né? As pessoas falam, nossa, se eu tivesse comprado o Magazine Luiza aqui, ó, quanto eu teria aqui? Né? Porque as pessoas só pensam no ganho de capital, né? Elas não pensam em ser sócios da empresa, não pensam em passar por ela pelos momentos ruins, pelos momentos bons também, ou pelos momentos medianos. Né? Nós, claramente, nós queremos escolher as empresas que vivem bons momentos. Em certos ciclos, ela pode passar algumas dificuldades, mas ela vai ter uma resposta para, para o mercado, para ela continuar crescendo. Né? Então, cara, quem vive de expectativa na Bolsa Brasileira acaba pagando caro. Né? Então, aprender a olhar esses números, aprender a tirar conclusão destes números é importante para a gente ter uma longevidade como investidor. E aí o resto é história. Vocês sabem que a quantidade de investidor na Bolsa Brasileira ela não cresce mais tanto. Né? Então, então temos 19 milhões de pessoas físicas, né? Descontando duplicidades. Então, mas precisa aprender a ter a leitura destes balanços. Você precisa aprender a ir no site de RI da empresa, ver como a empresa se vende. Né? Pode vir aqui, aí você pega o vídeo, faz vídeo, fala, nossa, legal, o que aconteceu da empresa, ver aqui o comentário da empresa, né? Fazer isso de tudo um pouco para entender se vale a pena ser sócio da empresa ou não. E fica a pergunta, a Magalu ela vai ou não se recuperar a lenda do movimento? Como é que vai ser? Bom, a empresa precisa melhorar na eficiência, precisa melhorar na logística, ela continua apostando no seu marketplace, né? Mas já mostrei para vocês que o cenário macroeconômico ainda é muito difícil, a taxa Selic continua alta, o dólar continua alto, as margens continuam muito pressionadas, né? Então é difícil investir nesse tipo de empresa porque é uma empresa que tende a ter aí os seus os seus negócios comprometidos por conta do cenário macroeconômico, porque o Brasil não é fácil. O Brasil realmente é uma gangorra de emoções, né? Mas é uma empresa que é muito afetada pelo cenário macroeconômico. Então, significa que a empresa vai ser destruída, vai acabar. Isso é muito difícil de acontecer. Uma empresa que está com muita longevidade no mercado, né? A tal da Luiza lá, né? Ela, ela fundou a empresa, já tem 68 anos de experiência. Então, isso com certeza é apenas um alerta de como você não deve enxergar só o preço da empresa. Ou você deve olhar só a cotação. Você precisa olhar para os balanços, fazer uma análise um pouco mais fundamentalista. Né? Eu não vou falar essa frase aqui, mas o preço nesse caso ele importa, tá? Eu não vou comprar uma ação de R$ 200. É burrice, né? Sendo que em 2020 ela já estava me falando aqui, fechando o ano, né? De que ela estava perdendo a eficiência operacional dela. Então, nesse caso aqui, o preço de compra, ele importa sim, tá? Ele importa e muito. Então, comenta aí nos comentários o que você acha da Magazine Luiza. Você acha que a empresa ainda há de se recuperar? A empresa ainda volta a ter bons ventos? O próprio Aziz fez um vídeo sobre 2024 falando que a empresa começou a se recuperar. E de fato é uma boa recuperação depois de um 2023 muito difícil, né? É uma empresa que consegue ter um lucro contábil muito interessante. O peso da dívida começa a pesar bem menos e o lucro contábil vem, mesmo com uma margem líquida de 1%, mas é característica do próprio setor. Né? Então, comenta aí se você acha que a Magazine Luiza ainda vai virar alguma coisa um dia, né?
Bom, vamos para o nosso comentário. Vamos aqui para o nosso comentário juntos e a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Magalu 3 é a queridinha de todos. Tentei elucidar os pontos que fizeram com que a empresa perdesse tanto valor de mercado em tão pouco tempo. O que influencia isso tudo? Expectativa alta do mercado com relação ao marketplace, lista empresa, alçado ao marketplace, digamos, a expectativa de uma hegemonia no e-commerce brasileiro, especialmente antes da pandemia. 2. Cenário macroeconômico que complicou muito com o tempo. Selic de 2 dígitos, Selic muito tranquila em 2020, indo para 2 dígitos em pouco mais de um ano, além da alta do preço do dólar americano. Isso tudo faz com que a empresa perca eficiência de alguma forma no resultado operacional e além de atrapalhar nas importações necessárias. Ok? Terceiro, concorrentes fazendo o que ela achava que fazia bem, que é vender por aplicativo ou site. Shopee, Meli, Amazon, etc. A concorrência gera margens menores e guerras de preços. 4. Bom, já falei aqui do cenário macroeconômico, marketplace, pode escrever assim, macroeconômico, não tem mais, enfim. O médio, vou deixar assim mesmo. Opa, que isso? Fiz foi tudo aqui, marketplace, macroeconômico, médio, eu tenho que ignorar, acho que não tem como. Deixar ele assim mesmo. Bom, o quarto ponto, deixa eu pensar. Mercado não é burro, talvez. O aprendizado que fica é que a cotação tende a acompanhar o lucro da empresa. Por isso, a destruição de valor em tão pouco tempo do preço da ação. Quinto, nunca achei que diria isso, mas preço da ação importa. Preço da ação importa nestes casos, porque eu pagaria mais de 200 em uma ação para uma empresa que sofre tanto com que
está sofrendo no operacional no operacional, está sofrendo no operacional por conta do cenário macroeconômico melhor é ficar de fora. Opa, entra aqui. Melhor mesmo é ficar de fora e assistir. Que a empresa faz. Aprender nestes casos nos leva a refletir sobre nossas posições e evitar de entrar em enrascadas como essa. Não vou falar enrascada, não, evitar de fazer coisas pela emoção. Então tá aí, Magalu é aquele dia de todos. Tentei elucidar os pontos que fizeram com que a empresa perdesse tanto valor de mercado em tão pouco tempo, que influencia nisso tudo, né? Então, eu acho que tá pequeno aí para vocês, né? Então vamos dar um zoomzinho aqui, pra vocês lerem junto comigo aqui o destaque. Aí, ó. Bom, a expectativa alta do mercado com relação ao marketplace da empresa, digamos, a expectativa de uma hegemonia no e-commerce brasileiro, especialmente antes da pandemia. Então esse é o primeiro motivo. A galera atribuiu um possível sucesso da Magalu no mercado à hegemonia no e-commerce, que ela especialmente estava lançando naquele ano de 2020. Então, essa expectativa gerou uma alta dos preços das ações de forma muito estrondosa, e aí o cenário macroeconômico complicou muito com o tempo. Então a Selic, que era muito tranquilo em 2020, passou para 2 dígitos em pouco mais de um ano e já está assim há 2 anos. Então a gente pode falar que o Brasil tem crise há pelo menos 2 anos, né? Além da alta do preço do dólar, né? Isso faz com que a empresa perca eficiência de alguma forma no resultado operacional e atrapalha aí as importações necessárias que ela precisa fazer para manter o seu negócio girando. Concorrentes fazendo com que o que ela achava que fazia bem, que é vender por aplicativo ou site. Então, Shopee entrou no mercado, Mercado Livre, Amazon e tantos outros varejistas. Então, a concorrência gera margens menores e guerra nos preços. E o aprendizado que fica é que a cotação tende a acompanhar o lucro da empresa. Por isso, a distribuição de valor em tão pouco tempo do preço da ação. Então, se a empresa não consegue dar lucro quase nem que no operacional, quem dirá então lá no lucro contábil, né? Principalmente pela pressão do resultado financeiro dentro do balanço da Magazine Luiza, né? E o resultado operacional que ela está perdendo muito lá. Então, existe uma alta de custos acontecendo que faz com que essa eficiência operacional não seja enxergada ali pelo EBITDA. E o quinto, né? Eu nunca achei que eu diria isso, mas vamos salientar. Parece que o preço da ação importa nesses casos, né? Por que eu pagaria R$200 em uma ação? Voltando aqui no gráfico, né? A empresa chegou a valer R$200, quase R$200 aqui, né? Sabendo que a empresa tinha perdido um pouco de eficiência aqui, pesando um pouco o resultado financeiro, ou inclusive tinha aumentado a margem baixando. Estranho isso, né? Como que a empresa de 162 bilhões de reais naquele ano de 2020 tinha um patrimônio apenas de 7 bilhões. Eu sei que hoje a gente não tem mais uma análise patrimonialista, porque os tempos mudaram, mas, cara, sério mesmo que eu vou pagar quase R$200? Mais de 200 não, né? Que é quase, né? Pagar quase R$200 em uma ação para uma empresa que está sofrendo no operacional por conta do cenário macroeconômico. Então, cara, isso aqui a gente não tem o que falar, né? Acho que é isso mesmo. Então, na minha humilde opinião, melhor mesmo é ficar de fora e assistir o que a empresa faz. Aprender com estes casos nos leva a refletir sobre nossas posições e evitar de fazer coisas pela emoção
assim como o pessoal fez, acreditando no marketplace, e logo depois levou uma pancada, um ferro do mercado, porque o Selic foi a 2 dígitos, o dólar aumentou, entrou concorrente, né? E a empresa não soube lidar com tudo isso, não soube dar uma resposta digna, né? Nesse tempo inteiro. Então é isso, Magazine Luiza, é isso, vamos comentar aqui. Eu vou comentar depois que eu colocar. Vamos comentar depois, eu faço o vídeo. Vou colocar aqui já no YouTube. Depois eu comento. Então, muito obrigado por vocês que me assistem até aqui. Eu agradeço demais a vocês e até a próxima análise. Tamo junto.